Estamos com mais um Empoderação. Estão prontos para falar sobre o futuro? Mas não é sobre qualquer futuro, não. É sobre quem tem direito de existir nele. Enquanto a tecnologia avança, a gente precisa se perguntar: quem está programando o futuro? Quem está sendo ouvido e quem continua sendo silenciado pelos algoritmos? E também sendo silenciado pela desinformação e pela falta da representatividade. Mas também tem o outro lado, né? Existem territórios que estão criando, territórios e pessoas que estão criando soluções, produzindo tecnologia social, comunicação popular e novas formas de resistência. E esse é o nosso tema aqui hoje no Empoderação. Vem comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Bom, o episódio de hoje, para você poder entender mais sobre tecnologia e algoritmo, eu recebo duas pretas potentes, assim, ao extremo. Hoje eu recebo Marcele Chagas, jornalista, pesquisadora da Mozilla Foundation e diretora executiva da Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação. Ela atua nas áreas de democracia digital, combate à desinformação, governança da inteligência artificial e proteção digital de comunicadoras negras e periféricas na América Latina. Temos aqui Tássia de Carvalho, jornalista, publicitária, palestrante e empreendedora social carioca. A Tássia é fundadora da agência ISA, atua com comunicação inclusiva, diversidade e impacto social. Atualmente está pesquisando afroempreendedorismo como estratégia de equiparação de renda e atua na formação de jovens, mulheres e lideranças periféricas através da comunicação e da inovação social. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Vocês já conhecem, já são de casa, já conhecem o Empoderação e agora vocês têm que se apresentar. Vou começar aqui com a Marcele. Claro. Tássia, porque a Marcele tem mais tempo, né? Você veio recentemente, a Marcele tem um tempinho que esteve aqui. Marcele, praticamente um ano que você esteve no Empoderação. E quem é Marcele Chagas hoje, em 2026? Tem sido cada vez mais difícil, mas eu acho que eu me defino como uma inovadora. Eu sou uma pessoa que tenho buscado quebrar estruturas existentes e repensar através de novos olhares e a criação de novas estruturas e novas possibilidades, né? A partir desse ponto de partida, a minha atuação se estende aí pelo ramo não só da desinformação dentro desse trabalho, né, da integridade informacional, que envolve também a rede de jornalistas, né, a parte de pesquisa também, territórios, mas que hoje também se estende para discussões envolvendo a inteligência artificial, a governança da inteligência artificial e outras discussões que tem se ampliado cada vez mais e que o meu trabalho acaba ficando mais global e atingindo públicos também, outros públicos sendo ampliado. Então, eu venho ganhando cada vez mais potência, isso faz também que eu modifique um pouco quem eu sou. Querida Tássia, a nossa última conversa foi sobre a questão do lupus, né? Sim. E hoje você vem sobre uma outra perspectiva, Sim. Tecnologia, redes sociais. E como você se contextualiza dentro dessa temática? Quanto tempo a gente tem? Peraí, deixa eu marcar. Então. Mas toda a minha trajetória, ela acabou meio que perpassando pelas redes sociais. Quando a gente... E aí eu acabei sendo muito direcionada para isso, basicamente, quando ali em 2011, 2012, a gente teve... Começaram as manifestações por causa dos 20 centavos, do aumento da passagem, que gerou uma série de manifestações enormes. Eu estava, bem naquele momento, pesquisando sobre redes sociais, porque eu tinha uma curiosidade muito grande, na verdade, acabou sendo a minha tese, o meu TCC, né, na verdade, de publicidade, porque eu já tinha me formado em jornalismo, então eu estava fazendo pesquisa e eu estava fazendo iniciação científica, lá pela Unicarioca mesmo. Então, tinha um grupo de iniciação científica, a gente estava desenvolvendo as redes sociais como uma possibilidade de desenvolvimento profissional, acadêmico e cultural. Então, a gente estava ali naquele começo, mas não tinha muitos estudos, e aí começou aquele boom
E aí, e as pessoas foram indo para as redes sociais para poder combinar essa movimentação, então isso acabou convergindo bem no tempo. Né? Isso, bem naquele momento. Então, eu que já estava curiosa pesquisando, comecei a ficar mais curiosa ainda. Então, assim que eu terminei a segunda graduação, na verdade, eu acho que eu nem tinha terminado ainda, porque eu comecei o meu MBA em mídias sociais em abril, e eu só terminei a segunda graduação em julho. Então, assim, eu emendei tudo. Porque, assim, tipo, gente, já tá lá, vai, emenda mais, traz mais coisas, assim, fazia tipo, conexão, já fazia conexão, exatamente. E aí eu não parei, na verdade. Ok, e agora estamos na era da inteligência artificial. E a gente fala muito sobre algoritmo, é o algoritmo que deixou, é o algoritmo que tá me entregando isso. O que é o algoritmo, Marcélia? Olha, uma pergunta complexa. Complexa, né? A pergunta é curtinha, assim, mas a resposta, né? Não, eu vou tentar dar uma resposta para os estudiosos mais técnicos. Talvez eu não seja tão assertiva, mas acho que é uma mistura ali de símbolos, né, e dados, né? São dados que circulam ali no ambiente digital e que vão proporcionando que certos conteúdos sejam direcionados de acordo com seus gostos e suas preferências, o que você já visualizou, e sejam direcionados para o usuário. Então, esses são esse combo de dados, símbolos e informações que circulam no ambiente digital. Eles têm uma equipe técnica, né, que desenvolve, que tem desenvolvedores que fazem esse trabalho, e a partir das discussões recentes em que a gente avalia quais são os conteúdos que ganham amplitude, quais são os conteúdos que não ganham, e o que tem ali de subentendido nesses dados, a gente passou a observar, né, alguns estudiosos passaram a observar que, por exemplo, vou citar aqui a querida Fernanda Carreira, professora da UFRJ, com imagens, por exemplo, que quando você digita lá, né, nos buscadores, uma empresária, você recebe informações com fotos com essa empresária. Uma empresária bem-sucedida, branca, sabe? Então, esses dados que são inseridos também, eles trazem vieses inconscientes sociais, como o próprio racismo e outros ismos que a gente já enfrenta na sociedade. Então, a partir dessas discussões que o meu trabalho também acaba se desenvolvendo, acaba pertencendo a essas discussões de como a gente fazer com que esse ambiente digital também não tenha essas questões que a gente já discute, né? Então, você digitar ali uma empresa, um dado, pedir uma imagem, você vai receber, se você digitar empregada, você vai receber uma mulher negra em primeiro lugar. Então, são questões que já estão ali de forma subjetivas no ambiente digital, porque foram programadas também por pessoas que já estavam, né, já tinham em si também essas mesmas questões estruturais. Então, acho que resumidamente. Resumidamente, exatamente. E aí, Tássia, eu te pergunto, ela falou do ponto de vista mais técnico, né, sobre o algoritmo. Como ele aparece no dia a dia para as pessoas? Então, ou ele não aparece, a gente não vê o algoritmo? Então, ele aparece muito, e eu vou até trazer, na verdade, um caso, na verdade não é um caso porque isso tem sido recorrente, de como, infelizmente, a tecnologia tem sido usada de uma forma negativa, na verdade. E eu escrevi sobre isso em 2014, 2015, sobre alguns casos de jovens negros que têm sido reconhecidos por fotos de redes sociais. Então, assim, não é nem que eles tiveram... Reconhecidos pela polícia. Então, a polícia pega as fotos desses jovens, sem autorização, as fotos que estão lá postadas, e
coloca dentro do banco de imagens. Do banco de imagem deles. E esses jovens, muitas vezes, quando vão tirar a carteira de habilitação ou a identidade ou algum documento, eles são presos. Isso acontece recorrentemente. Isso continua acontecendo. Então, não é uma coisa assim, tipo, que eu escrevi sobre isso em 2014, 2015, que pegavam essas fotos do Facebook e tinha um jovem, acho que era do Morro dos Prazeres, que tinha sido preso e aí a família juntou as provas de que ele não estava no local do crime, que disseram que ele estaria, e mesmo assim, ele ficou preso, acho que quase um mês, se eu não me engano. Então, assim, o sistema ele não dá nem o benefício da dúvida para a gente. Então, às vezes, a tecnologia ela pode ser usada de formas que vão nos prejudicar, vão prejudicar corpos negros, porque isso não acontece com corpos brancos com a mesma frequência que acontece com os nossos jovens negros, que já são mais mortos do que tudo, né? Que o Brasil é o país que mais mata jovens negros. Então, tem dados da Anistia Internacional que 4 jovens negros são mortos a cada 24 horas. E não são mortos porque ficaram doentes de alguma doença. Não, eles foram mortos, tiveram suas vidas tiradas. Então, isso são dados alarmantes, porque nós somos o país que mais mata negros. E a gente está falando, assim, tem vários países em África que estão em guerra civil. Então, a gente está falando que um país que não está, teoricamente, em guerra civil, mata mais do que países em guerra. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa também pensar sobre o uso da tecnologia também. Entendeu? Diante disso, obrigada, Tássia. Diante disso, Marcele, a tecnologia não é neutra. Não. É uma afirmação, uma pergunta. Não, definitivamente não. Acho que esses casos, né? O caso tanto que eu relatei aqui de como funciona ali no ambiente digital, quanto Tássia acabou de reforçar agora, trazendo esses dados importantes, só confirmam que, de fato, não tem nada neutro, né? Inclusive, recentemente, lançamos um Território Digitais, que é um relatório pela Mozilla Foundation, que é uma organização internacional de impacto social em relação à tecnologia, a vertente de impacto social da Mozilla, que é criadora de várias tecnologias, enfim, Firefox, o sistema, o guia de internet que a gente acessa, enfim, entre outras ações, e é um relatório da Mozilla com o Instituto Peregrun, que eu tive o prazer de coordenar, que mostra exatamente isso. Então, ele vem trazendo ali informações sobre desinformação, confiança no ambiente digital e abordando também sobre a governança na inteligência artificial, e foi um trabalho de campo dos últimos 8 meses, quase 2 anos, na verdade, mais de 2 anos, né? Não, 8 meses no território e depois mais tempo a gente fazendo as outras atividades para finalizar o território, para finalizar o relatório. Em 2 territórios, um aqui no Rio de Janeiro, que foi um quilombo, em Angra dos Reis, e em um território em São Paulo, que foi uma aldeia multiétnica. E lá ficou muito claro, Gabi, como a tecnologia tem atuado para, principalmente, descredibilizar lideranças comunitárias de territórios tradicionais, que já sofrem ataques frequentes, são territórios ancestrais que carregam histórias e que, enfim, extremamente importantes. E nos 2 territórios nós trouxemos estudos de casos, trouxemos exemplos de como os líderes tiveram sua liderança colocada à prova e atacados, inclusive uma dessas lideranças por um agente público. Ele gravou um vídeo acreditando a essa liderança a dificuldade do governo local de fazer um reparo ali na área ambiental, sendo que a liderança, nem o quilombo, tem poder de fazer nada que
né, não tem não é o poder público, então eles fazem a mobilização local, mas eles não têm esse poder. E divulgou através das redes sociais. Então, foi uma desinformação que fez com que essa liderança tivesse que sair da sua casa, do seu território, uma proteção policial, teve que pedir proteção policial, uma mulher líder, e as mulheres quilombolas são as mulheres de mobilização, são as principais lideranças, são elas que estão à frente de mudanças locais, enfim, são elas que movimentam. Então, veja que tem também uma questão de ataque a uma liderança feminina, negra, mulher quilombola, que teve que sair, que foi ameaçada, teve sua vida ameaçada. E esse relato contundente está lá no nosso relatório, um relatório internacional. Qual o nome do relatório, por favor? Territórios Digitais. Está lá no site do Instituto Peregun, que é uma referência no trabalho de políticas para a população negra. Então, está lá dentro do projeto chamado Griotech, que eu criei ali junto com a Mozilla para a gente desenvolver essa atividade e outras. Então, foi um trabalho de campo extenso que mostrou para a gente os contornos da tecnologia dentro desses territórios, né? Não só esse caso, a gente também conseguiu observar outros casos em relação ao impacto da desinformação, que é um impacto que vai além do ambiente digital, né? Um impacto que faz isso. Ela teve que largar sua família, abandonar sua residência, se esconder, ter proteção policial por conta de uma desinformação disseminada no ambiente digital que tomou um contorno de verdade, porque ela foi replicada nos grupos de aplicativo, ela entrou na memória coletiva do território, porque aí o próprio território começou a duvidar entre eles ali, da liderança entre eles, e gerou um transtorno. E as mulheres começaram a se sentir intimidadas dentro daquele território, e começaram a tentar criar, e criaram estratégias coletivas de autoproteção. Veja bem, enquanto esses grupos que já trazem seus conhecimentos ancestrais, eles conseguem desenvolver suas próprias tecnologias sociais. Então, eles desenvolveram entre eles estratégias para que elas conseguissem se proteger. Então, elas passaram a andar juntas, passaram a não circular à noite no território em que elas nasceram, foram criadas e são os donos daquele território. Então, a gente vê aí ao longo de muitos anos brigas, né, por territórios quilombolas, por territórios do poder público, querendo retirar realmente populações quilombolas, populações indígenas do seu próprio território. Então, eles são donos daquele território e passaram a não poder mais circular dentro do seu local, com segurança. Então, assim, as mulheres começaram a se mobilizar, a criar redes de apoio, a trazer parceiros externos, advogados, outras lideranças, para um suporte. E tudo iniciado com o movimento de um conteúdo de desinformação, pior ainda, disseminado por uma liderança política. Então, a gente vê realmente os contornos e os impactos que vão muito, mas muito além do digital. Esses exemplos que vocês estão trazendo, eles são muito importantes, né, para poder ilustrar que a gente... todo mundo coloca a sua vida, né? Todo mundo não, né? A maior parte das pessoas usa as redes sociais, coloca a sua vida ali, se informam por ali, mas a gente também não pode ir, né, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma crítica, entendendo que tudo que está ali é verdadeiro, que tudo que está ali é real mesmo. A gente tem que estar sempre duvidando, sempre atento ao tipo de conteúdo que a gente está consumindo, né? E aí eu te pergunto agora, Tássia, você que trouxe esse caso desse jovem, né, lá em 2014, 2015, quando você fez esse estudo, e chegou à conclusão de que hoje, em 2026, não mudou tanta coisa. Para o futuro, o que você prevê dentro disso? Dá pra gente se preparar, dá pra gente se precaver, se proteger também nas redes sociais? Porque a Marcele trouxe aqui a proteção que as mulheres quilombolas, né, as ações delas ali para se protegerem. E nas redes sociais, tem como se proteger? Eu acho que nesses casos específicos, quando a gente fala em relação à polícia, é mais uma questão de cobrar do Estado que isso não seja feito, porque até mesmo... Quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outros lugares em que tem reconhecimento feito através de fotos no livro, aquelas fotos são de pessoas que já têm passagem pela polícia. Então, assim, a gente está falando de jovens negros que nem
passagem tem, alguns não tinham nem maioridade, então eles nem poderiam estar ali porque o ECA... Ele resguarda a imagem do menor de idade. Então, aquele menor não poderia estar num livro que está ali junto com maiores de idade e que está tendo a imagem dele exposta. Ué, por que ele está ali? Porque no caso, por exemplo, desse jovem, ele fez 18 anos, ele já trabalhava, ele foi tirar a habilitação, chegou no Detran e foi preso. Então, tipo... Entendeu? Então, ele foi lá, trabalhava, juntou o dinheirinho dele para pagar a habilitação dele, para realizar o sonho dele. E aí ele acabou preso. E aí, tipo, ele trabalha, ele estuda, ele faz as coisas dele e mesmo assim ele foi taxado. E mesmo quando esses jovens, porque tiveram alguns casos que tinham perfil fechado, eles pegavam a foto do perfil. Mas às vezes a sua foto do perfil... assim, a minha dá pra ver bem o meu rosto. Mas tem umas que você tá, sei lá, longe, num estádio. Não dá pra ver tanto o seu rosto, tem mais detalhes atrás. Como se faz um reconhecimento com aquilo? Aquilo ali deveria ser usado como uma regra ou como uma função da polícia? Entendeu? Pegar jovens negros dentro de um perfil específico sem nem olhar, nem analisar nada. Entendeu? Então, mesmo quando a gente se resguarda, mesmo assim, tem essas questões. É claro que eu, como uma mulher negra, eu tenho algumas regras de segurança para mim. Então, assim, eu, por exemplo, eu só posto sobre os lugares quando eu não tô mais neles. Eu faço isso também. Então, assim, tipo, eu, quando for postar que, assim, hoje eu estive no Empoderação, não sei o quê, eu não vou estar aqui. E aí, depois, se eu for em um outro lugar, eu vou nesse outro lugar. E quando eu tiver saído e estiver em um outro lugar, eu vou postar sobre esse outro lugar. Porque, às vezes, por exemplo, nesse último mês, tiveram mais de 130 mil pessoas que viram meu perfil no Instagram. Isso, às vezes, me dá um certo pânico. E eu fico pensando assim, gente, e se eu posto em tempo real e, sei lá, tem alguma pessoa ali meio... desregulada, maníaca, sei lá, você não sabe das pessoas. E aí vem assim, tipo, atrás de mim. Claro que se for um evento assim de dia inteiro, ou uma coisa assim de dia inteiro, às vezes eu acabo postando alguns insights, mas eu tento evitar ao máximo, assim, tipo, falar, estou no mercado, estou na academia, estou... Não, eu já nem tô lá quando eu postei aquilo lá. Entendeu? Mas eu acho que são pequenas questões assim, de segurança e eu tento também não postar algumas coisas muito específicas. Eu até surpreendi algumas pessoas porque me perguntaram assim, eu abri uma caixinha e me perguntaram assim, e você, que eu me separei ano passado, me divorciei, aí perguntaram assim, e você se sente pronta para poder conhecer alguém? Eu falei, gente, eu já conheci gente, eu já me relacionei, eu já até namorei, tipo, eu não postei. Aí eu falei assim, o próximo, eu só vou assumir um relacionamento agora se eu estiver grávida, casada ou noivando. Ou talvez eu mude de ideia, mas... Pra mim vai ser basicamente isso. Até o momento é isso, entendeu? Nada ainda me fez mudar essa ideia da cabeça. Mas é isso, entendeu? Assim, não é porque... tá escondendo, não sei o quê. Não tô sentindo essa necessidade de postar. Se eu sentir, eu posto. Se eu não sentir, eu não posto. Entendeu? Eu acho que também não tem que ter essa obrigatoriedade, porque as pessoas às vezes acham que nas redes sociais você tem que postar tudo, ou que você tem que postar que a vida é perfeita, que você tem que postar que sempre dá tudo certo, e aí vai construindo aquela narrativa falsa que as pessoas acham que sempre é tudo perfeito. Eu gosto. E aí a minha vida real não é perfeita. Não, eu tô vendo todo mundo aqui no meu feed, não saindo, se divertindo, com dinheiro, viajando. Não, eu gosto de mostrar as imperfeições da minha vida. Eu acho interessante, assim, mostrar. Olha, deu um B.O. aqui, mas eu continuo ali, eu tô seguindo, entendeu? Porque, às vezes, eu acho que as redes sociais elas são tão artificiais, tão falsas e tão propensas à construção de narrativas inverídicas que eu acho que falta verdade, entendeu? E essas faltas de verdades também acabam impactando muito populações negras, periféricas, marginalizadas.
Só queria dar uma complementada. Porque eu lembrei de uma coisa. Em relação às imagens que a Tássia bem trouxe, tem uma questão das câmeras de vigilância que estão fazendo essa leitura, né, com inteligência artificial, inclusive, e rapazes negros presos. A gente tem, como a gente trabalha com esse processo de compartilhamento de conhecimento, então a gente tem muito material aberto, né, disponível, não só esse material que eu falei agora do relatório, como outros materiais, mas tem um específico em relação a isso que eu queria deixar aqui de dica para o pessoal, que é a aula da professora Joana Monagrena, que é uma grande especialista em nesse trabalho de reconhecimento visual das câmeras, de fotos, e ela vem falando sobre como isso tem afetado a população negra, e ela tem se posicionado de uma forma contrária, inclusive o uso da polícia o uso dessas câmeras pela polícia como um processo de reconhecimento, como isso tem prejudicado, enfim. Tem uma aula dela no nosso curso Diversidade, Inclusão e Novos Formatos no Jornalismo Pós-Cultura Digital, um nome um pouquinho grande, mas você acha lá dentro do perfil no YouTube da Rede de Jornalistas Pretos ou do Pontão da ECO, que é da UFRJ, que é da Escola de Comunicação da UFRJ, está lá no YouTube deles também. Então, o nosso curso tem essa aula na íntegra em que ela traz esses dados, ela traz todas essas informações, ela é uma super especialista, então acho que vale assistir, vale entender um pouco mais quais são as questões que envolvem esse tema. E um segundo ponto, essa questão que a Tássia trouxe sobre, e eu tenho um artigo também escrito sobre isso, da importância das redes sociais para a população negra em relação o lado positivo e o lado negativo, né? A gente tem um espaço gratuito que qualquer um pode abrir, gravar, e isso é muito bacana. Então a gente tem muito jovem de periferia que abre, grava e muda a vida, né? Acaba dando certo, vira né? Enfim, um influenciador, recebe informação, enfim. Mas também temos um lado muito negativo, enfim, esse entendimento de que as redes sociais eles estão atreladas à credibilidade. E isso que a Tássia trouxe de que você pode estruturar uma narrativa ali no ambiente digital e que isso e vender uma imagem que não procede, isso é muito real, mas isso tem sido um ponto muito complexo para a população negra, que a gente tem visto que a população negra tem consumido, principalmente população negra periférica, usuários ali que têm recebido Bolsa Família e outros. Por exemplo, tigrinhos da vida, consumindo ali uma série de conteúdos em que eles partem do princípio, obviamente, de que se está no ambiente digital e que tem um número grande de seguidores, alguma coisa ali é realidade. Eu vou aderir àquilo ali, eu vou jogar nessa bet, nesses tigrinhos, e vou gastar meu Bolsa Família, que é um número expressivo de pessoas que vivem de Bolsa Família utilizando Bolsa Família para perder dinheiro nos jogos da internet, nesses jogos, tigrinhos, bets, entre outros, tem prejudicado e aprofundado a desigualdade no país. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que isso é algo positivo, eu também, não só enquanto pesquisadora, mas enquanto liderança, vejo que essa credibilidade que a gente tem dado ao uso da inteligência artificial e das figuras no ambiente digital, isso é muito prejudicial. Então, eu tenho um artigo escrito que eu reclamo um pouco da gente ter que ser liderança, e aproveitando que estamos entre mulheres negras, e ainda tem que mostrar como liderança no ambiente digital. Então, você precisa estar ali performando um sucesso. Você precisa estar ali contando uma narrativa, porque você precisa ter um número alto de seguidores para que você, de fato, tenha uma relevância. Enquanto você não precisa, não é real isso, mas é o que é exigido. E aí você, enquanto uma figura negra, na artigo eu falo, você precisa performar também dentro de algumas questões específicas. Ou você é a militante, ou você tá ali performando enquanto uma militante negra. Tem alguns caminhos bem específicos também que são aceitos
para uma mulher negra performar, e você precisa estar ali naquele ambiente fazendo aquela performance, porque também se você sair daquilo ali, também nem performa. Seu conteúdo, você não entrega o conteúdo não chega, enfim. Assim funciona também para os influenciadores. A gente tem aí números que indicam que influenciadores negros recebem muito menos do que outros influenciadores. Já abordou isso. Inclusive, alcance de material que não chega, né? Então, seu conteúdo não vai chegar igual. Então, assim, tem muitas questões que envolvem. Eu acho que isso para a população negra começar a cada vez mais refletir, se questionar se vale a gente seguir as regras que também não valem pra gente. Essas regras criadas das redes sociais. Por quem? Nas redes sociais. E pra quê? E o que isso tá dando de quem tá por trás? Quem tá por trás? Quem tá por trás? E o que isso tá dando pra gente de volta, de retorno, sabe? Então, acho que essa reflexão é muito importante e essas observações, não só enquanto pesquisadora, mas enquanto uma pessoa que está ali nesse ambiente também. Eu, por experiência pessoal, muito pouco tenho convivido nas redes sociais. Minha rede social é mais para trabalho, eu estou aqui, fiz isso, não, muito mais nesse sentido. Mas por uma ânsia de que a coisa tem andado por um lado não muito agradável nesse sentido e que afeta o psicológico. A população negra é uma população extremamente vulnerável a impacto psicológico por dores que a gente traz aí, né, históricas. E comprovadamente o ambiente digital afeta psicologicamente nos seus usuários e reforça muito desses estigmas, e principalmente para pessoas negras. Então, tem muitos pontos que a gente precisa refletir e pensar em quebrar essas estruturas, né? Olha, isso foi estabelecido, mas por quem? Para quê? E a mando de quem? Isso tem favorecido a gente? Por que a gente não pensa por outro lado? Pensa por outra perspectiva, sabe? Começar a refletir. Exatamente. E aí você está falando, então, do papel da comunicação antirracista. Nosso trabalho, sim, né? 3 mulheres pretas que desenvolvem esse tipo de trabalho também. Exatamente. E aí eu continuo com você, Marcele, para a gente amarrar esse ponto. Qual é a contribuição da comunicação antirracista dentro disso que você trouxe assim, para a população? Eu acho que a principal contribuição é esse processo de desconstruir, né? Esse processo da gente conseguir trazer a reflexão, sabe? E também fazer uma comunicação, que é o que a gente tem batido um pouco na tecla na rede, em que você pense nos outros, em que você consiga olhar para o lado, porque eu acho que a rede social também tem isso, e o ambiente digital também tem isso. A individualização, né? Você ali, você se sente um poderoso, você pega ali um comentário que você quer fazer, você acha que você pode fazer qualquer comentário, você olhou a foto da Tássia ali, olha, eu vou mandar o que eu quiser, porque isso é num ambiente digital e não vai acontecer nada comigo, isso... Então, esse poder que o ambiente digital te traz, né? Sensação. Essa sensação, exatamente. É uma sensação de poder. Até tem uma brincadeira. Sensação de poder. Tem um influenciador que fala sensação de poder absurda, né? Que é o influenciador negro, o LD Júnior. Mas é isso, uma sensação de fato que o ambiente digital te traz. E a gente fala sobre isso lá no Manual de Boas Práticas para a Comunicação Digital, antirracista. Então, a gente está falando no ambiente digital, dicas e trocas e reflexões, como ampliar a sua participação, como fazer uma participação no ambiente digital com olhar antirracista, em que você consiga produzir não só uma comunicação, não é só para comunicador o nosso manual, inclusive, é para quem está produzindo informação no ambiente digital. E todos nós estamos produzindo informação no ambiente digital o tempo todo, e podemos reforçar, sim, várias questões, né? Então, inclusive a desinformação, e podemos e devemos ter ali um posicionamento antirracista no ponto de vista de que você olhe para o outro, consiga fazer uma comunicação
mais próxima das realidades sociais, compreendendo essas diferenças sociais, enfim. Eu acho que é nesse sentido que a gente traz a importância da comunicação antirracista no ambiente digital, inclusive para promover um ambiente mais saudável. Ambiente físico mesmo, né? Digital e físico ambiente também. Digital e físico, é menos nocivo. Então, a gente vem discutindo isso e tem mais de 6 mil downloads. A gente fica muito feliz com esse material. Material que virou regimento interno da Universidade do Rio Grande do Sul. Na região sul, que é uma das regiões mais problemáticas do país em relação a racismo, em relação a ataques digitais, né? O ambiente sul e a Universidade do Rio Grande do Sul aderiu o manual de boas práticas antirracistas na comunicação digital para ser a base de comunicação institucional da universidade. Isso é um ganho assim histórico para a gente, entre tantos materiais importantes sobre o tema. No mundo a gente tem um material que se tornou uma norma da universidade. Então, é um material que tem sido consumido por universidade, por, enfim, influenciadores, não tem um nicho específico, várias Mas a proposta nichos, é essa, a proposta né? é exatamente essa. Então, para a gente é uma felicidade muito grande e espero que mais pessoas acessem e utilizem, enfim. Tássia, queria que você contribuísse também com esse ponto, que Marcele está aqui trazendo o posicionamento dela e você está concordando com tudo, com o que ela tem colocado para você. Então, eu acho que é muito importante essa questão de comunicação antirracista. Eu trabalho um pouquinho mais amplo, que é mais em relação ao impacto social. Então, o impacto social, a gente acaba pegando também essa questão racial, mas a gente também pega toda a questão de populações vulnerabilizadas ou de ações que vão impactar positivamente a sociedade. E eu percebo que a comunicação, principalmente para as pessoas periféricas, quando elas me contratam, quando contratam a IS, que por acaso está fazendo 10 anos agora em junho, então assim, é um negócio preto de comunicação nichado, e que me disseram que era loucura abrir uma coisa tão nichada, mas não é, porque essa demanda de uma comunicação que tem um olhar diferenciado para a periferia, para a favela, ou para populações marginalizadas, ela é muito grande. Porque o que acontece? Eu percebo, são pequenos detalhes e às vezes grandes coisas também. Quando você chega numa favela e você escreve a palavra favela, por exemplo, num release, nossa... Já é um documento que o assessor de imprensa faz para a imprensa, né? Isso. E aí, vários clientes nesses anos falaram: nossa, finalmente uma assessora que escreve a palavra favela. Porque eu já tive briga com a minha antiga assessora, porque eu falava que era favela e botava comunidade, aí botava território no local, mas não queria dizer favela. Mas por quê? Como se favela fosse palavrão, como se a gente não tivesse... Como se a gente tivesse que mudar para poder se enquadrar, e como se a gente tivesse que fazer isso e aquilo. Então, quando a gente fala também do poder da comunicação contra a desinformação, a gente também, ao usar os termos corretos, que a população também quer ser nominada, que se reconhece, isso também é levar a informação. Quando a gente mostra que num território que geralmente só sai na mídia para mostrar tiroteio, mortes ou coisas negativas, e você está mostrando, olha só, tem isso aqui de negativo, mas ali também tem um projeto de balé, tem um projeto de música, tem esse aqui de esporte. Olha aqui, esse menino aqui, que é aqui da favela, ele agora vai competir lá fora do país. Olha, tem isso aqui também, tem isso aqui também. A gente não está dizendo que não existe a violência, mas a gente está mostrando que existe mais do que a violência. E uma coisa que acontecia muito e que eu acho interessante quando eu estava na época do jornal é que eu escrevi uma revista, né, que se chamava Guia das Comunidades, e aí
com essa rede de contatos de pessoas de territórios periféricos, elas iam me falando, tem isso aqui lá em tal favela, você já tá sabendo? Tem isso aqui em tal favela, de ações culturais que eu deveria conhecer. E aí eu chegava nos territórios, eu via coisas incríveis, tipo, até uns anos atrás tinham uns morrinhos, uns tijolinhos ali no Museu Mar. Todo mundo deve lembrar que tinham ali uma favelinha. Onde continua lá. Só que muita gente não sabe que aquilo ali é uma fração do que tem lá na favela. E lá tem mais de 1.000 metros quadrados. Assim, a céu aberto no projeto. Obra em si. A obra em si, no projeto Morrinho. Isso não é dado na mídia. Aí eu dei assim, eu falei, meu Deus, se no mar todo mundo quer tirar foto, imagina aqui. As pessoas têm que vir aqui. Quem vai? Não. Aí, sabe o que acontece? Os jornalistas do Brasil não davam, mas os internacionais dão. Então, assim, vários projetos que nunca saíram na mídia aqui no Brasil, eles já saíram na mídia fora. E eles já fizeram exposições em Miami e na Europa. Então, assim, tipo, os gringos, eles... Por isso que os gringos, eles sabem onde chegar na favela. Que a gente, às vezes, fica assim... Nossa, por que tem um gringo indo para tal lugar? Tipo, como que ele sabia que tinha aquilo lá? Porque já foi um jornalista do país dele e fez uma reportagem que saiu lá fora. E assim, eu tô falando de veículos grandes, tipo Reuters, eu não vou conseguir falar, veículos grandes, vamos resumir assim, entendeu? De renome internacional. Então, assim, esses veículos já entendem que os territórios, eles têm violência, mas têm potencialidades. Mas no Brasil a gente não tem ainda essa mentalidade. E eu acho que aqui também no Brasil a gente, e principalmente no Rio, a gente tem muito uma síndrome de impostor coletiva. Porque acontece muito agora da gente ver conteúdos de gringos que estão vindo morar no Brasil e eles acham tudo incrível e maravilhoso. E a gente não tem essa mentalidade. A gente, na primeira oportunidade, se aparecer um trabalho fora, a gente vai embora. Entendeu? Eles, na primeira oportunidade, querem vir pra cá. E como é isso? Porque aí a gente fica assim, nossa, mas eles acham o nosso país maravilhoso, mas a gente acha horrível, porque a gente só vê o lado ruim e eles veem mais o lado bom. Entendeu? Eu acho que a gente precisa tentar ver o todo. E essa é a dificuldade. Isso gera desinformação. Porque muitos estados têm índices de violência muito maiores do que o nosso. Mas a gente fica achando que aqui é o lugar mais perigoso do Brasil. É isso que, pelo menos, a gente vê quando a gente assiste um telejornal que é que é âmbito nacional. A gente vê, a facção X fez isso, a facção Y fez aquilo. Violência no Rio de Janeiro, violência no Rio de Janeiro. Fechou a linha amarela, fechou a linha vermelha. A gente não vê tanto assim as potencialidades, mas eu acho que em outros estados eles não fazem muita questão de divulgar o negativo para fora. A gente não, a gente parece que a gente só joga o negativo para fora, e a não ser quando é carnaval ou um grande show. Aí a gente mostra que tem outras coisas no Rio. Entendeu? Mas o resto do Brasil até fala assim, vocês são malucos de ir pro Rio, que volta e meia eu vejo postagens assim, nossa, todo mundo indo pro Rio, pra quê? Que loucura, o Rio de Janeiro é tão violento, o Rio de Janeiro isso, o Rio de Janeiro aquilo. Mas outros estados têm índices muito maiores do que o nosso, infelizmente, entendeu? Assim, existem violências muito maiores que as nossas, mas a gente tem uma desinformação coletiva. Desinformação coletiva, Marcele Chagas. As redes sociais contribuem muito para isso, né? Sim, sem dúvida. Nós vimos durante a pandemia, né? Então, tivemos uma infodemia, que foi um excesso de informações circulando de forma coletiva sobre o mesmo tema, mas um excesso de desinformação, né? Na época da pandemia. Era mais desinformação do que informação. A gente não sabia ali, na verdade a gente nem sabia o que era, o que não era. Foi um excesso, porque era o principal local ali de troca de informação, todo mundo, cada um nas suas casas. Então, como a gente consegue trazer esse exemplo como algo que reforça de que essa proliferação de desinformação de forma coletiva, ela é amplificada cada vez mais, né?
E aí, como eu exemplifiquei, como eu falei da questão dos territórios digitais, o relatório que nós lançamos semana passada, ela ganha um contorno territorializado também, né? Ela a gente tem uma desinformação que ela pega em questões muito específicas de locais específicos, que é aquela desinformação que vai ali em questões históricas da localidade. Então, desafios que aquela localidade enfrenta, ou então a questão cultural do território, e aí aquela desinformação vai ali naquela questão bem específica local, e aí isso reforça com que ela tenha um impacto maior e uma circulação mais territorializada, que a gente chama. Então, tem essa desinformação, é uma desinformação que a gente não consegue visualizar tanto quanto essa ampla, que está em ampla circulação, mas ela é muito perigosa, porque ela ganha um contorno de verdade, porque ela fica muito próxima da realidade local. Prolifera muito mais rápido também. Ela é muito próxima da realidade local. É uma informação que está ali atrelada a questões culturais, sabe? A história local, a disputas locais. Então, ela tem elementos de questões que você já conhece, que já estão ali circulando. Então, ela fica muito mais próxima de uma verdade. Portanto, tão perigosa quanto uma desinformação mais globalizada, digamos assim, né? A comunicação, ela é um direito ou é um privilégio? É um direito garantido em Constituição. Agora, torna-se privilégio à medida em que a gente olha para o ecossistema midiático no Brasil e a gente consegue identificar quem está comunicando. Quem está comunicando no momento. A gente tem uma parcela muito baixa aí dos últimos estudos de 20% de jornalistas nos veículos, principais veículos de comunicação, jornalistas negros, melhor dizendo. Tá? De mulheres negras, tem uma redução aí de 10% a 15%, eu não me recordo, mas se vocês acessarem, vou deixar aí a dica, o site da Rede de Jornalistas Pretos, tem estudos lá, tem os estudos. Então, os últimos estudos, nós colaboramos diretamente, inclusive tem um estudo mais recente que nós fizemos, eu tive a oportunidade de coordenar com a Thomson Media sobre o jornalismo independente no Brasil. E isso mostra o quanto nós temos um processo de desigualdade dentro do sistema de produção de informação. Então, produzir informação é um poder do qual está poder que está centralizado na mão de um pequeno grupo de pessoas. E esse pequeno grupo de pessoas não envolve essas pessoas negras, periféricas, enfim, elas estão de fora desse grupo que está produzindo informação. E isso diz muito sobre o processo de desinformação também. Porque o processo de desinformação deriva muito dessa desigualdade dentro do processo de produção de informação. O que não deveria acontecer. Então, a gente deveria ter um processo de informação que a gente tivesse mais igualdade. A gente tem um número muito grande de jornalistas negros desempregados. Sim. Número, né? A gente tem aí a Federação Nacional de Jornalistas, né? Com as suas devidas suas coordenações, COGIRAS, CONAGIRAS, né? Que você conhece também, né? Que trabalham, atuam sobre isso. A rede veio a partir disso também, mas com diálogo, atualizando um pouco esse diálogo para os desafios atuais, porque o que acontece? A gente tem desafios históricos que vão sendo atualizados com outros desafios que vão surgindo, né, e vão se sobrepondo. Então, a gente hoje discute a desinformação, mas a desinformação é produto de um problema histórico de desigualdade informacional, do qual as populações negras, indígenas, quilombolas, periféricas são as mais prejudicadas. Então, elas são prejudicadas no consumo, elas são prejudicadas no poder de produção, não são elas que estão produzindo. Então, por isso é tão importante a discussão que a gente tem buscado e tem protagonizado com grande respeito às outras organizações, mas a gente tem, de fato,
discutido isso com o governo federal, tem discutido isso fora do Brasil, tem discutido isso no Brasil, como é que a gente proporciona um ambiente mais igualitário, um ambiente digital mais igualitário. Tinha que começar por políticas públicas de comunicação do governo federal, por isso que foi criada a articulação pela mídia negra, por isso que a articulação não só foi discutir com o governo federal, não é isso, né? Porque isso de sentar lá para conversar, toda organização pode fazer, sendo uma organização de mídia ou não, mas foi a organização que conseguiu pleitear o GT de comunicação antirracista no governo federal. Foi um pedido nosso diretamente e foi um trabalho árduo de antes do governo Lula iniciar. Tá? Então, assim, uma organização extremamente respeitada, mas a gente também, enquanto população negra, às vezes a gente, nessa estratégia de repensar estruturas, como nós conversamos aqui, repensar estruturas de tecnologia, repensar estruturas de comunicação, a gente acaba ficando atrelado aos resultados mais palpáveis, né? O que vai ser dado agora? E é uma luta árdua para mudar a estrutura, então, de políticas públicas, né? Essa construção de políticas públicas é uma construção, uma estratégia, mas tivemos vitórias aí, depois o governo continuou a discussão, lançou um manual, fez outras coisas, mas muita pouca coisa ainda perto do trabalho que nós tivemos e do que é necessário, porque, na verdade, o que acontece com o jornalismo hoje e com a comunicação hoje? Não é só para a população negra. A discussão em relação a políticas públicas de comunicação é para a democracia do Brasil. A população, a gente não avança se não tiver um ecossistema de comunicação sustentável. Aí a gente vai discutir desinformação, como o governo federal está discutindo, desinformação climática, mas não discutir o básico. A gente não tem uma política de comunicação. Como é que faz? A gente está discutindo o problema, o sintoma, mas não está discutindo a raiz do problema. Então a gente fica fugindo de resolver o que precisa ser resolvido, né? Então o último relatório também foi do Repórteres Sem Fronteiras sobre os próximos 10 anos de jornalismo no Brasil, né? Projetando os próximos 10 anos com um diagnóstico preocupante, mas com soluções também. Eu acho isso muito importante. E essas soluções precisam ser colocadas em práticas, a gente não pode ficar só com esses dados. Esses dados são super importantes serem atualizados, é muito importante, mas a gente precisa efetivamente transformar esses dados. Prática, né? Levar à prática. E uma dessas recomendações é a questão da gente estabelecer uma política pública de comunicação, governo federal, algo que a gente já vem tentando liderar com a população negra, mas a gente sabe que não vai avançar só com a população negra e que a gente está aí agora trabalhando nessa articulação mais ampla de jornalistas, porque tem que ser uma vitória ampla, tendo em vista que afeta a todos, não de forma igual, de forma desigual, né, com grupos bem específicos, como eu já mencionei aqui anteriormente. Marcele, Tássia, a gente está chegando ao final da nossa conversa, passa muito rápido, realmente, assim, está sendo muito construtiva. E então, Tássia, eu queria agora, a gente ouviu a Marcele, eu queria agora, Tássia, que você fizesse as suas considerações finais. A Marcele fez uma fala aqui muito importante, né? Queria que você fique à vontade para poder complementar algo que você queira. Não, perfeito. Quando ela trouxe até essa relação dos dados, eu acho que a gente teve um avanço nos últimos anos, a gente pode ver isso até assim, se a gente puder usar um comparativo em relação à televisão, a referência que eu tive, que talvez você teve quando a gente estava na graduação, era Glória Maria e talvez assim, uma outra repórter que estavam ali. A gente não tinha 300 referências, a gente não tinha muitas referências de jornalistas pretas, principalmente mulheres. A gente não tinha essa referência. E hoje, além da gente ter essas referências, assim, de a gente poder estar se espelhando, a jovem jornalista que estiver começando a faculdade agora, poder se espelhar em uma outra mulher preta, ela pode também se espelhar numa mulher preta que ela pode estar de trança, pode estar de black, pode estar de várias formas. E isso é muito importante, por quê? Porque já aconteceu comigo quando eu trabalhava em veículos tradicionais e eu fui usar uma trança uma vez, de eu ter recebido um feedback sobre isso. Negativo.
de quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, porque eu fiz o meu Big Shop e meu cabelo estava desse tamanho e crescendo, tipo, era um cotoco de falarem, nossa, seu cabelo tá lindo, só não deixa crescer muito não, senão vai ficar esquisita igual da Thaís Araújo. E é meu sonho ter um cabelo que ela tinha, assim, tipo, entendeu? É isso, esse é o meu objetivo. Se não der um fogo e eu cortar, esse é o meu objetivo. Só que, né, mulher preta às vezes do nada se enjuma de cortar. Mas a gente precisa ter mais referências, a gente precisa estar em mais espaços. Eu lembro que quando aqui nós fizemos a mesma faculdade. Então, quando a gente começou, quando eu comecei na faculdade, que eu comecei um pouquinho depois da Marcele, eu lembro que tinha uma parceria com a Viva Favela e aí tinham muitas pessoas negras. E eu lembro que antes a minha tia tinha me preparado para eu não esperar nenhum negro, que, olha, você vai chegar, não vai ter ninguém negro, não vai ter nanã. E aí, quando eu cheguei e vi um monte de pessoas negras, eu pensei, então minha tia estava errada, eu vou conseguir trabalho sim, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir... Aí eu pensei, tudo estava errado. E foi muito triste, porque eu vi vários colegas que tinham assim, potencial absurdo. Tem um que nas aulas de rádio ele se destacava muito. Eu depois até te falo quem é. Ele se destacava muito, um homem preto, já com mais de 40. E ele, assim, a gente ficava, nossa, você tinha que ter um programa de rádio, você tinha que ter um programa de rádio. Há alguns anos eu esbarrei com ele sendo um locutor de loja. E não é demérito ser locutor de loja. Só que aquele homem, ele podia ser um locutor de rádio, mas ele não conseguiu oportunidade. Não teve oportunidade. Então, assim, vários outros colegas também ficaram pelo caminho porque não conseguiram oportunidade. Então, assim, pra gente tá aqui, pra você tá aqui, pra eu tá aqui, pra Marcele tá aqui, a gente teve que mostrar um potencial, sei lá, 5, 10 vezes maior do que uma pessoa branca. Não tô nem falando só de mulheres, mas até de homens também. Porque para a gente conseguir um pequeno espaço que seja e uma pequena notoriedade que seja, ainda mais todas tendo mais de 40, porque eu também tenho 40 agora, então eu posso falar todas tendo mais de 40. Então, é muito difícil. Talvez para o jovem que está começando agora, seja mais outro caminho. É outro caminho, mas o nosso foi bem mais difícil, né? Então, eu espero que tenha mais acessibilidade, porque quanto mais a gente tiver uma mídia diversa, mais a gente vai trabalhando diversos tipos de desinformação. Então, assim, porque tem alguns vieses que as pessoas têm, então, assim, e pressuposições que isso também acaba atrapalhando quando elas vão dar determinadas informações. Então, por exemplo, quando é uma pessoa negra falando com outras pessoas negras, é uma coisa. Se fosse talvez uma entrevistadora branca falando com a gente, ela não ia entender, não ia ter a visão e talvez não soubesse ter esse discernimento que você tem, entendeu? Porque é outra coisa. E aí, quanto mais a gente tiver isso, mais caminhos a gente vai abrindo e mais desinformação a gente vai combatendo. Então isso fica como desafio, como meta para o futuro, mas a comunicação antirracista já estamos aqui fazendo também a nossa parte. Verdade. Então, Tássia, eu te agradeço muito pela participação mais uma vez. Obrigada por compartilhar conhecimento, seu tempo. Muito obrigada. Eu agradeço estar aqui mais uma vez e convido a todos a seguirem @Tássia de Carvalho e a Agência Is, @Agência Is. Tá joia, obrigada. Marcele, muito, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. E também deixo o convite, acessar @Jornalistas Pretos. Acesse o perfil do Peregum, né, do Instituto, para baixar o relatório. O novo relatório, Territórios Digitais, está lá. Tem o site da rede também, com o Manual de Boas Práticas para Comunicação, Antirracistas para Comunicação Digital. E tá lá disponível, e é isso, pessoal. Também tem outros materiais, você pode baixar um guia de proteção digital para comunicadoras negras. Eu acho muito importante, principalmente, né, nós estamos falando aqui do ambiente digital, e aí esse guia ele é voltado para essa proteção no ambiente digital, ao guia do RED. E assim nós encerramos mais o Empoderação. E quando pessoas negras ocupam todos os espaços, mas hoje falamos de tecnologia, o futuro ele deixa de ser exclusão e passa a ser de possibilidade, de oportunidades. Vem comigo, vem pro Empoderação.